Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o assunto que é de interesse e gera curiosidade na maioria das pessoas que já semearam uma semente. E você já semeou, já plantou uma semente? Já conseguiu fazer com que ela germinasse e crescesse? E neste crescimento, você notou algo de diferente nas suas plantinhas? Pois é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Nem sempre as nossas sementes nascem e crescem de forma igual. Algumas ficam mais gordinhas, umas ficam mais baixinhas, umas ficam mais magrinhas e altinhas. Então você sabe que não é difícil, no meio dessas plantinhas que foram germinadas, nascer umas plantas um pouco mais diferentes. Umas são mais tortas, umas são mais curvadas, não é? Apresentam características que as demais não apresentam. É sobre essas plantinhas que nós vamos estar debruçando ou focando toda a nossa atenção no nosso vídeo de hoje. Então fique conosco porque eu acho que você vai gostar. Eu sou Amaury Oliveira e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e aproveite o nosso conteúdo de hoje. Vou lhe dar uma dica, se possível, assista o vídeo na íntegra, de forma linear, porque desta forma você vai compreender o assunto do início ao fim e não vai pular nenhuma parte que seja de suma importância. Bom, mas roda a vinheta que eu já volto para a gente continuar esse bate-papo que vai ser bem legal. Muito bem, já rodou a vinheta, já estou de volta, mas a pergunta é, você se inscreveu no canal? Já é inscrito? Perfeito, não é inscrito ainda? Se entreteu com a vinheta, terminou se distraindo, não tem problema nenhum, eu lhe convido a se inscrever agora. Se inscreve no nosso canal, se possível ative os sininhos, deixe o seu joinha e divulgue esse vídeo para os seus amigos ou para quem quer que seja que goste de rosas do deserto. Eu acho que ele vai lhe agradecer e vai gostar muito desse nosso conteúdo de hoje. Pois bem, como eu falei anteriormente, todas as pessoas que já experimentaram semear ou plantar as suas sementes e puderam acompanhar esse crescimento, que é uma experiência extremamente enriquecedora, se depara com algumas situações muito interessantes. São plantas que são mais altas, plantas que são mais baixas, plantas que são um pouco mais gordinhas, outras já são um pouco mais magrinhas, umas são um pouco tortas para um lado, outras são um pouco tortas para o outro, umas emitem muitos galhos, outras não emitem galho nenhum. São diferenças que nós temos em cada uma dessas plantinhas. Por quê? Porque são indivíduos únicos e a genética atua de forma diferenciada em cada uma dessas plantinhas. Aqui nós temos uma seleção de plantas que nós trouxemos do viveiro para exemplificar o que estamos falando e, obviamente, para mostrar como essas diferenças podem agregar valor a cada uma dessas plantinhas. Na maioria das vezes, a planta segue um fluxo natural, normal. Ela vai simplesmente ir crescendo, crescendo, crescendo. Muitas vezes não vai emitir nenhum galho e continua crescendo, crescendo, crescendo. E lá na frente a gente vai destinar essa planta, na maioria das vezes, para ser um porta-enxerto ou o que chamamos de cavalo. Às vezes essa planta termina emitindo muitos galhos e ela já vai tomar outra destinação. Por quê? Porque é uma planta que tem uma genética diferenciada e essa emissão de galhos vai facilitar a formação de uma copa bonita. Quanto mais galhos, mais flores. Quanto mais flores, mais valorizada vai ser a nossa plantinha. E de vez em quando ela não coloca esses galhos, mas por algum motivo, seja ele natural ou não, essa planta termina tendo formatos bem inusitados. E quando isso acontece, essa planta termina tendo um outro destino, que nós chamamos, na verdade, de plantas exóticas. São rosas do deserto que se tornam exóticas pelo seu formato.
Pois bem, essas são as plantas mais valiosas que você tem no seu plantel. E às vezes a gente não sabe disso e termina descartando, colocando uma planta dessa de lado. Pois bem, muitas pessoas, muitos colecionadores que gostam do Caudex terminam pagando verdadeiras fortunas por essas plantinhas que têm esse diferencial, ou seja, um formato diferente. Então é sobre essas belezinhas que nós vamos estar falando a partir de agora. Então se aproxime e venha comigo ver cada uma dessas pequenas e a singularidade que cada uma delas apresenta para nós. E para tornar isso tudo um pouco mais palpável, um pouco mais compreensível, eu separei as nossas plantinhas em 5 grupos bem específicos. A partir desses grupos nós vamos tentar explicar e mostrar a diferença, ou como tudo isso ocorre ou acontece para que as nossas plantinhas se tornem plantas diferentes. Aqui nós temos 4 plantinhas normais, né, que a gente consegue ver facilmente nas nossas bandejas de semeadura. Essas plantas, como essas duas daqui, são plantas que não nos chamam a atenção para absolutamente nada, são plantas extremamente normais. Já essas duas daqui, elas nos apresentam uma característica mais interessante, que é o quê? São plantas que estiolaram, digamos assim, né? Tem um caudex extremamente comprido e a copinha lá em cima. Dá para ver que suas folhas são menores. Essas daqui já são plantas que não estiolaram tanto, mas também tem o seu caudex, ou a formação do seu tronco bem comprido. Nessas duas daqui, nós podemos ver como tudo começa a acontecer, como tudo começa a se formar, como elas começam a se tornar diferentes. Por algum motivo, que geralmente a gente não tem como determinar que motivo é esse, essas plantinhas começam a apresentar características em seu sistema radicular diferentes. Essa planta daqui está me mostrando o sistema radicular saindo do substrato. Já essa outra planta daqui sofreu o que nós chamamos de um dilúvio em cima dela. Possivelmente a chuva muito forte ou pingos maiores, digamos assim, terminaram batendo no substrato e desenterrando parcialmente esta nossa plantinha. Com isso, o que acontece? O seu sistema radicular começa a aparecer. E o que acontece com isso? Essas raízes começam a ficar resistentes ao sol. A tendência natural é que elas venham a engrossar um pouco e você começa a ter um sistema radicular diferenciado e, com isso, uma planta diferenciada também. Pode parecer uma bobagem, né? É só um detalhe, mas é esse detalhe que vai fazer a grande diferença com essas pequenas. Bom, então temos aqui duas plantinhas que nós conseguimos encontrar e identificar facilmente nas bandejas de semeadura. Só que no meio das bandejas de semeadura você já deve ter encontrado algo diferente, como uma plantinha assim, cheia de galhos. Olha só, são duas plantinhas que têm bastantes galhos na sua formação. Então estas plantinhas daqui são bem diferentes dessas plantinhas daqui, apesar dessas plantinhas terem praticamente a mesma idade. Olha só que coisa louca. Então a pergunta é, esta planta que tem mais galhos vai ter o mesmo destino desta planta que não tem galho? Não. Foi o que nós acabamos de falar ou falamos no início do vídeo. Esta planta que vai manter essa predominância apical e vai ter apenas um galho, vai me servir como um excelente porta-enxerto. Já essas plantinhas que têm esta emissão maior de galhos vão ter um destino totalmente diferente dessas plantinhas que têm essa predominância apical, ou seja, de um único galho. Estas plantas vão dar excelentes porta-enxertos, enquanto estas outras plantinhas aqui vão dar excelentes matrizes ou excelentes plantas para esperar a floração e vender ela com botões ou flores, ou ainda mais, se elas tiverem realmente uma flor mais bonita, vão ser matrizes excepcionais. Se não apresentar uma flor tão bonita assim, mas continua tendo a emissão de galhos de formação de copa diferenciado, podem ser também classificadas ou separadas para serem as nossas sementeiras. Mais flores, mais polinização, mais vagens
mais sementes. Então essas plantinhas, além dessa beleza única que elas têm, que é essa formação de copa excepcional, pode lhe trazer benefícios enormes caso você queira ter uma matriz sementeira na sua casa. E imagina se aqui vem uma flor dobrada, uma flor diferenciada. Olha só, aí você praticamente ganhou na loteria. Mas, Amaury, você não falou que esse vídeo era sobre a beleza exótica, plantas que são realmente diferentes, são torcidas, contorcidas, enroladas? Eu não vi nada disso até agora. Pois é, eu estava lhe mostrando como tudo começa a acontecer. É uma raiz que de repente é desplantada, é uma planta que tem bastante galhos, ou é uma plantinha como essas daqui. Veja só o formato desta planta. Olha só que coisa bem interessante tem o seu caudex, essa curvatura, um desenho extremamente orgânico. Imagine essa planta quando ela crescer, como vai ficar. Imagine se você futuramente trabalhar as raízes de uma planta como essa. Ou até mesmo como essa daqui. Essa daqui dá para ver perfeitamente que no início do seu desenvolvimento a sua raiz foi exposta. Olhe só a diferença de cor que nós temos nessa parte de cima para essa parte de baixo. Esta parte de baixo que está mais esverdeada já é a sua raiz, enquanto essa parte de cima que tem um tom mais amarronzado é o seu caudex. Ou seja, a sua raiz já foi exposta, vem criando resistência ao sol, já mudou de cor e começa a engrossar. A esse grupo eu ainda posso acrescentar plantinhas como essa daqui, que no seu desenvolvimento terminam se deitando no substrato. Seja por uma chuva forte, seja pelo manejo, ela termina tombando, mas não morre. O que é que acontece? Ela começa a se desenvolver deitada. Normalmente ela tende a se voltar para cima, faz parte de toda a planta, ganha essa curvatura e vai ter um caudex deitado. É uma planta que quase todas as pessoas gostam muito. Ela chama a atenção no meio das outras plantas. Então, nesses três casos, você já começa a ter uma morfologia diferenciada, que vai trazer benefícios estéticos para essa planta. Já viu aquela história do cisne e do patinho feio? Ou do patinho feio que vira um cisne? É a mesma coisa que vai acontecer com as nossas pequenas. No início, algumas pessoas acham feio, acham estranho, mas quando elas passam a crescer, elas se tornam muito mais bonitas, chamam muito mais atenção, exatamente por serem diferentes, por serem um pouco mais exóticas do que as demais. Ainda falando dessas curvaturas, nós podemos acrescentar aqui algumas plantas que terminam tendo uma curvatura maior ainda, como por exemplo essas duas daqui. Olha só o que é que aconteceu com essas duas plantas. Veja só a curvatura que essas plantas têm. E isso a gente não consegue, na verdade, explicar muito bem. Mas já dá para afirmar que vão ser plantas extremamente diferentes. Imagine só quando essas plantas se desenvolverem com esse caudex enrolado. Imagina a formação de uma copa bem bonita, você podando para que ela ganhe bastantes galhos. Imagina você mexendo nessa raiz, ou de repente conduzindo, ou quem sabe até fazendo uma raiz aranha. E você acha que uma plantinha como essa deve ser considerada um patinho feio ou um cisne? E nós temos plantas que terminam apresentando torções que vão além dessas que nós estamos mostrando, como por exemplo essas plantinhas. Olha só o nível de torção dessas duas pequenas. Essa daqui chega a sair do vaso. Nós vamos com certeza transplantar esta pequena para que ela ganhe um vaso melhor. Opa, terminou até caindo aqui, ó. Mas vamos recolocar ela. Bom, eu vou deixar ela aqui porque ela vai passar por um replante ou um transplante e vai passar para um pote maior e mais bonito. Mas olha só que planta excepcional. Imagina um pote bonito, essa planta fazendo esse desenho que ela está fazendo aqui. E olhem só essa outra daqui. Olha que desenho fantástico essa planta tem. Olha só essa curvatura que ela tem aqui. Praticamente ela faz um círculo, né? Ela dá uma volta. Imagina só uma planta dessa bem trabalhada, como é que ela vai ficar depois de grande. Isso tudo nós estamos falando de torções naturais. Não tem nenhuma aramação, não foi feita nenhuma tração em seus galhos. Ou seja, ela fez isso tudo sozinha. Olha só que maravilha. Então são essas plantinhas
que quando nós conseguimos identificar em nosso plantel de forma precoce, digamos assim, nós podemos separar e dar um tratamento diferenciado. Por quê? Porque essas plantas, se bem trabalhadas, vão ter futuramente um valor de mercado inestimável. Por quê? Porque serão verdadeiras obras de artes vivas, simples assim. Você não vai conseguir encontrar plantas iguais a essas. Geralmente, você vai encontrar uma planta que tem uma flor bonita, seja ela um enxerto ou seja ela uma semente. Mas imagina se você tem, além desta beleza floral que ela vai trazer consigo, seja ela de semente ou seja um enxerto, um plus, ou seja, uma base, um chassi, como diria Pierre, diferenciado, com uma torção diferente, com um desenho diferente, com a morfologia única. E isso vai fazer com que essa planta tenha o seu valor multiplicado por 10, por 20, por 50, por 100, por 1000. Independente de qualquer coisa, Mauri, mas eu não vendo planta. É uma planta para minha coleção. Então imagine uma planta dessa no meio de sua coleção. Olha, você pode ter certeza que vai ser a sua rosa do deserto mais comentada, mais apreciada sempre que você postar uma fotografia ou receber uma visita na sua casa. Ela é a joia da princesa. Ela é aquela pérola que chama a atenção. É aquela que o pessoal vai eleger como a queridinha do seu plantel. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. E a pergunta que fica é, você já obteve, já percebeu, já observou no meio das suas plantinhas que você semeou ou que você comprou essas mudinhas, alguma planta que seja diferenciada? E o que é que você acha desse tipo de característica que essas plantinhas mostram? Você acha que é interessante, não é interessante? Você descarta, você aproveita? O que é que você faz com esse tipo de planta? Conta para mim o que é que você faz, o que é que você acha. Vem aqui nos comentários, deixe tudo registradinho, que eu vou ter realmente o maior prazer em ler e lhe responder e ficar sabendo o que é que você acha dessas plantinhas. Bom, nosso conteúdo de hoje foi esse, foi baseado em mostrar as diferenças morfológicas que essas plantinhas têm, independente de nossa intervenção. Eu espero que o conteúdo tenha sido interessante, que você compreenda que às vezes essas plantinhas, onde já apresentam uma morfologia um pouco diferente, uma torção diferente, vai exigir muito menos trabalho para se tornar uma planta ainda mais bonita. Eu garanto que a partir de agora você vai olhar as suas pequenininhas com outros olhos. Quem sabe vai inclusive garimpar algumas plantas que possam ter um potencial maior ou que sejam diferentes da maioria das outras plantinhas. Nós vamos ficando por aqui, mas sempre, antes de irmos embora, agradecemos a todos vocês que assistiram o nosso vídeo na íntegra, não ficaram pulando de parte em parte, caiu de paraquedas, está prestigiando o nosso canal. Sempre deixamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços, mas para quem for guloso, como eu, como você, ou como nossas enroladinhas que estão aqui, aí eu já deixo muitos, mas muitos beijos e muitos abraços, todos recheados com muito respeito e carinho. Aproveito também para reiterar o convite que nós fizemos lá na frente do nosso canal. Se inscreva em nosso canal, ajude o nosso canal a se tornar mais relevante e a levar informações e curiosidades àqueles que gostam de rosa do deserto. Sempre nós deixamos 2 vídeos como referência, se você achar que vale a pena assistir, fique à vontade. Nesse daqui nós vamos falar sobre outro assunto interessante que torna nossas plantas também mais valiosas, que é anomalias genéticas. Algumas são benéficas. E nesse daqui nós vamos estar falando sobre as albinas e as variegatas. E neste outro vídeo daqui nós vamos estar ensinando como tracionar os galhos caso a natureza não consiga fazer esse trabalho sozinho. Então, se você tiver uma planta aí que seja um pouco mais comprida, quem sabe você também não transforma ela numa verdadeira obra de arte. Vou ficando por aqui, mas já deixo marcado o nosso próximo encontro aqui no canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos. Então, até lá e bye bye.